Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 5 de outubro de 2011, quarta-feira. O verbete é o de número 2075, tem 5 páginas, 45 logias e 17 máximas. O detalhismo tem 12 máximas. O tema, sociofilia evolutiva. A especialidade é a sociologia. Quem redigiu o verbete aqui com muito critério, e praticamente nós não fizemos nem muita revisão, achamos uma coisa só, e eu estou atrás, vê se acho mais. Foi a professora Mabel que está aí. Ela é muito veterana, então é difícil de achar. E ela está aí muito bem assessorada pelo Flávio. Definição. A sociologia evolutiva, a sociofilia evolutiva é a condição da consciência com temperamento gregário, ajustada harmonicamente ao convívio social, sabendo articular os compromissos e responsabilidades pessoais frente aos companheiros de evolução e à sociedade em geral, sem resvalar em excessos sociais dispersivos, nem tampouco em omissões deficitárias antievolutivas. O desembaraço comunicacional tarístico, a solidariedade racional ante com passageiros evolutivos, o engajamento prolífico na vida comunitária, a presença energética, afetiva e intelectual nos círculos sociais sem criar dependências espúrias, os acertos grupo-kármicos, os espaços sociais dinamizadores da evolução, o papel das companhias na PROEX grupal, o interativo da sociabilidade no contexto evolutivo do pré-serenão, as afinidades interconscienciais homeostáticas. Eu li apenas uma parte da fatologia. O autoparapsiquismo veterano permitindo o acesso à sociex. Agora, na argumentologia tem a taxologia, onde tem 2 categorias básicas da sociofilia. Na trafarologia, tem 10 traços ou condições antievolutivas capazes de comprometer negativamente o nível da sociabilidade pessoal. Na autoconsciencialidade, tem 10 diferentes aspectos da manifestação social. Na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos aglutinação interconsciencial, amizade interativa, círculo de relações, palco existencial e relação interconsciencial. Agora, a frase enfática. A vivência da Max Proex exige apreciação permanente do patamar de sociologia evolutiva, a fim de a consciência intermissivista incrementar o saldo da ficha evolutiva pessoal em grupo. Qual o nível de sociofilia evolutiva cultivado por você? Já sabe usar a sociabilidade enquanto ferramenta propulsora da auto e da heteroevolução? Agora, gente, eu queria falar com vocês que eu vou ler agora aqui o questionário e depois vou apresentar 2 prestações de serviço que a gente dá as informações. Mas, no fim, eu vou ler uma coisa que aqueles que estiverem interessados, é bom arranjar caneta, lápis ou qualquer coisa, ou preparar o laptop para ficar esperando. Eu vou falar o seguinte: como é que uma pessoa pode assistir essa tertúlia ao vivo através do iPad, do iPhone e do iPod, com o aplicativo Ustream. Eu vou dar todas as dicas, o aplicativo como é que é e depois como é que utiliza. Mas então é bom, porque é bom marcar. Devido aos comandos que tem que dar nisso aí, tá certo? Vocês têm que se mexer. Eu já estou falando com calma, depois pode pôr lá. Se quiser, põe lá depois, né? Com calma. Mas eu vou ler com calma para ver. Depois que acabar isso tudo aqui que eu vou falar, tá certo? Eu e talvez você, porque eu não sei se tem alguma coisa para você.
Para produzir o fenômeno do poltergeist, os assediadores usam a energia do holopensene do local mal assombrado apenas, ou sempre é necessário também a presença de alguma consciência ectoplástica? Eu estou vendo que você é zero à esquerda, você é jejum, não sabe nada disso. Todo processo de poltergeist tem um epicentro do fenômeno, que é chamado ectoplasta jovem. É aquilo que fornece energia. Quase sempre é uma criança, um adolescente, é um teenager. Isso é regra. A maioria dos casos que nós vamos ver poltergeist grande é uma criança. Porque eles podem usar a energia da criança, porque ela não sabe ainda mexer com o corpo. Quando a pessoa tem muita ectoplastia, isso fica menos difícil, né, para manifestar. Assisti e li aqueles 2 livros grandes do senhor, pois já tive aqueles 2, eu tenho mais de 2, né? Pois já tive algumas experiências de projeções conscientes, mas há anos não tenho mais. Por quê? Parou. O problema todo é o seguinte: a pessoa, quando começa, ela tem projeções, por exemplo, na adolescência, mas aquelas projeções quase sempre são semiconscientes, tem muita bobagem na cabeça, muita fantasia, muita imaginação. A hora que a pessoa leva o negócio a sério e começa a estudar tudo com lógica e racionalidade, ela entra no recesso projetivo. Olha no meu livro, se você ler um livrão, é capaz de você ter lido Projeciologia. Lá tem um capítulo sobre recesso projetivo. Você não leu bem, você não leu o livro inteiro, não vem com essa, viu? Bobagem isso que você falou. Eu li aqueles 2 livros grandes. Você leu 2 livros grandes, deve ter lido. Ele se interessa em projeções, deve ter lido Projeciologia. Ele não leu esse capítulo. Pega lá o livro de volta e vai ler de novo. Assisto com certa regularidade as tertúlias e muito tenho aprendido. Fiz recentemente o CIP e gostaria de saber como posso distinguir a clarividência da imaginação. Estou registrando a sinalética, mas confesso que tenho dificuldade em distinguir com segurança uma da outra. O senhor, por gentileza, pode me orientar qual é a imaginação? Quando é clarividência? O caso todo é o seguinte, deixa eu explicar. Você deve ser novo, a senhora deve ser nova na história. Então vamos entender. Você começa a notar as coisas e deixa a coisa acontecer. Daqui 1 ano você vai dar um balanço dos seus registros e ver o que é que tem de lógica na história, o que é que aconteceu mais de uma vez, por que foi, de que modo que foi. E outra coisa, você tem que examinar o seguinte: quando tem clarividência, a pessoa vê aquilo e às vezes ela pode receber um banho de loja, que é um banho extrafísico, como nós chamamos. Então, na hora que você estiver vendo uma coisa, você acha que é clarividência, você se prepara e faz uma condição vamos dizer, deixa a coisa acontecer com você. Nós, geralmente, temos um nome para isso. Esse nome é a passividade ativa. Você deixa acontecer para ver o que dá. Agora, outra coisa, a clarividência, se acontecer o fenômeno, vai dar um resultado, um fruto, uma consequência, uma derivação, um efeito. Se não teve nada, você precisa examinar. Por isso que a gente tem que anotar bonitinho todos os detalhes, senão escapa. Imaginação é uma coisa da fantasia, não acontece nada. Agora, a clarividência, ela é o parafato. Acontece o fato. Isso tem consequência, isso tem efeito. Olha bem o processo do efeito. Imaginação é sonho, é você pensar, é pensionizar. Então, isso tem de tudo, é fantasia. Agora, clarividência não. Ocorre algo e tem um processo de energia que mexe com você. Na revista super interessante desse mês saiu uma reportagem com o título Ciência Espírita, que divulga como andam as pesquisas científicas. Uma delas em andamento, realizada em convênio com diversos hospitais no mundo todo, objetiva comprovar o fenômeno da projeção através da colocação de placas com números que só pode ser visto se a pessoa sair do corpo. Eles já fizeram muita coisa a esse respeito, a turma da parapsicologia. Agora, o melhor que tem também é ver o que é que tem. Por exemplo, colocar um objeto numa janela super escondida, muito alta e difícil que ninguém vê, para a pessoa ver fora do corpo. Só pode ver fora do corpo. Isso tudo já aconteceu. Para outro grupo que descobriu atividade cerebral nas profundezas do cérebro durante a parada cardíaca, que os equipamentos atuais não registram. O cérebro cria tudo a partir do que tem conhecimento. Como não vira o zoom das placas, não acerta.
Não há interesse dos amparadores em auxiliar na comprovação dos fenômenos? Sim, mas eles teriam que trabalhar com isso e ter amparadores e deixar de ter guia cego. Espiritismo, você sabe, é dogma, um negócio de seita. Isso aí não funciona, tem muito guia cego. Precisa de ter gente racional na história. Tem seitas que acreditam que a divulgação causaria estupro evolutivo. Pois é, o urubu cego tem isso. O que o senhor pensa? Eu penso que são os bobocas, né? A gente tem que fazer a pesquisa e ir em frente. O que a gente vai fazer? Agora, ó, eu já desisti desse povo há muitos anos. Fiz tudo que eu pude, não adiantou nada. Eles não enfrentam a situação. Vão ver agora. Eu tenho. A esperança é a última que dessoma. Vamos ter esperança, pensar positivo e cético, otimista, cosmoético. Coque. Para dar um coque nesse povo. Vamos ver o que é que dá, né? Com o tempo. Quem sabe? Estou vivendo uma situação muito complicada. Emprestei alguns cheques para uma pessoa para ajudar um filho que hoje é meu inimigo porque vem fazendo coisa errada. Essa pessoa está me aterrorizando, querendo que pague um dinheiro pelo qual não tenho responsabilidade, a não ser de ter dado cheque de minha titularidade. Por favor, me diga o que devo fazer. Sair de Salvador? Coloque meu nome na sua internet, se for o caso, do meu filho também. Tudo indica que o filho deve ter entrado em processo com narcotraficantes, eles agora estão querendo matar quem deu o cheque, que é ela. Olha, você tem que fazer o seguinte, arranjar advogado o mais depressa possível. Ou se não, esquecer a Bahia, cair fora, ir para o fim do mundo. É o melhor que você faz. Engraçado que essa semana eu falei com uma pessoa fazer a mesma coisa desse jeito, em outro lugar, não é na Bahia. Mesma situação. Esse povo não perdoa. Os caras estão devendo, às vezes, 50 pratas. Eles vão lá e matam a pessoa por causa de 50 pratas. O negócio não é fácil. Não tenho conseguido me motivar nos estudos formais, dos quais preciso estudar para passar no vestibular concorridista de medicina. Então, ó, vamos dar uma vaia para você, uma vergonha. Na condição de conscienciólogo, me dedico muito e o fato de ainda ser apenas teoricão infla mais o meu ego e isso me faz estagnar. Olha, aí você merece uma segunda vaia. Como superar esse gargalo intrafísico cognitivo para ser reconhecido um adulto jovem com senso crítico evolutivo e não um indivíduo esquisito que estuda assuntos que quase ninguém entende e esse estigma preconceituoso mundano realmente me deixa revoltadíssimo atualmente. É outra vaia para você. Você tem 3 vaias aqui que você merece, mas eu não vou dar não vou falar para você não, sabe? Então vamos aqui, vamos agora fazer a abordagem positiva. Ele está sempre escrevendo. Esse nosso amigo já tem 27 anos. Com 26 a pessoa já está madura, ele não tem mais jeito. O seu cérebro já cresceu, você não vai ter mais. Você tem que enfrentar a situação agora, o mais depressa possível. Então escuta só o que eu vou falar. A partir de hoje, você vai esquecer a conscienciologia, totalmente. E vai só priorizar o seu estudo para passar no vestibular lá, ou estudar as coisas de medicina. Porque senão você não vai passar. Esqueça isso. Olha o megafoco. Olha aqui, presta atenção, a conscienciologia não vai morrer. Depois você pode ler, você pode estudar, você pode pesquisar, você pode vir até aqui. Mas se você aparecer aqui, tem que ser depois passou do vestibular. Senão eu vou te dar uma rasteira. Na minha condição de seu avô. Né? Então agora vamos entender. Esqueça a conscienciologia a partir de hoje. E vamos pegar física, química, biologia, o que é que tem mais no vestibular? Tudo que tem por aí. A matemática, entendeu? Tem que dar um jeito. E esqueça o resto. Só pensa nisso. Está faltando em você priorizar o essencial. A conscienciologia você pega depois. Vamos ver como é que é. Outra coisa, você vai ter que esquecer muita coisa mesmo se você vai estudar medicina. 10 anos, ó. O negócio não é fácil, tem que ir. Eu sei, meu chapa, que eu passei por tudo isso. E outra coisa, eu fiz mais curso, né? Eu fiz odontologia também na mesma área. Agora, gente, eu estou aqui com o sistema obra pelo valor real. Seu imóvel a preço de custo. O valor real é o planejamento imobiliário que eles têm e vão fazer agora um edifício chamado Renascença. Olha só que beleza de edifício que eles vão fazer por aqui. Vai ser o maior edifício que já fizeram aqui, porque 20 andares aqui não tem nenhum, né? 20 andares. Agora, aqui não está falando exatinho, é onde que é o negócio.
Aqui está só falando que o negócio é em Curitiba, mas agora estão falando que é na rua Almirante Barroso, 1293, aqui em Foz. É Coopami, Cooperativa de Agente do Mercado Imobiliário, são as adesões que tem aqui. Agora vai ser na rua Quintino Bocaiúva. Ah, sei. Rua Quintino Bocaiúva, 1335. Excelente localização. É perto do Country Club. Entende? Aqui. Vai ter 20 andares. Ó. Outra coisa, não é coisa cara, não. É bom aqueles que se interessarem dar uma olhadela nisso, que vale a pena, hein? Viu? Eles estão mexendo. Investindo em imóvel na planta. Ó. Se alguém quiser, olha bem. E outra coisa, tem um monte de dados aqui. Se alguém quiser ver, observa bem que vale a pena. Viu? Ó, está aqui. Vale a pena ver. Agora, outra coisa. Eu estou aqui com essa revista, Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. Aqui, ó. Isso é dos advogados, o negócio todo. Agora, o que se passa? Por incrível que pareça, aqui tem uma seção que chama Em Pauta, que eles foram o colar do mérito dado, é o chamado colar do mérito ministro Vitor Nunes Leal, que foi dado a 4 caretas, 4 personagens do Brasil. Uma delas é o nosso Juarez. Aqui. Agora vocês vejam, o João Avelange, o vice-presidente e mais um ministro que estava aqui, um deles aqui. Entende? Eles foram homenageados. E tem aqui, ó, aparece aqui o conselheiro Salomão Ribas com Juarez Freitas. Depois aparece Juarez Freitas, por defender com rara propriedade o direito fundamental à boa administração, reservando no sistema de fiscalização e controle externo papel essencial como garantidor desse direito constitucional aos cidadãos. Ele foi agraciado por causa disso. Agora tem o João Avelange, o Michel Temer e o Manuel Nunes Pérez, que é o primeiro estrangeiro a receber a comenda. Então tem aqui uma big reportagem falando do assunto do povo todo. Agora, o nosso Juarez está com a cara melhor do mundo aqui. Não, veja, a cara dele. Você sabe que aí no fim do mês ele vai estar aqui, né, para um trabalho aí. Agora, vocês sabem que o João Avelange é aquele que eu acho que tem macrosoma, é esse. E o Michel Temer é o marido daquela moça bonita. É esse. Aqui, ó, vale a pena ver isso aí. Agora, gente, ainda tem mais um caso aqui, mas eu vou então dar o problema. Quem tem iPad, iPhone e iPod, aplicativo Ustream, chama Ustream, Ustream, procedimento para instalação do aplicativo Ustream. O aplicativo é gratuito, não paga nada. Então, primeiro, no seu aparelho, clique sobre o ícone da App Store, que é a loja da Apple. 2. Localize o aplicativo clicando sobre pesquisa, search, na aba inferior da tela. 3. No campo superior, digite Ustream para acessá-lo. 4. Clique sobre o ícone Ustream em azul e branco para fazer o download do aplicativo gratuito. Isso é como fazer o aplicativo. Agora, aguenta aí, como é que você utiliza? Utilizando o aplicativo Ustream para acessar a tertúlia. 1. Uma vez instalado, clique sobre o ícone Ustream. 2. Localize a tertúlia clicando sobre pesquisa, search, na aba inferior da tela. 3. No campo superior, digite tertúlia com acento para acessá-la. Chato, né? Na internet tem acento. Porque todo mundo, às vezes, não tem jeito nem de sentar, né? Por aí, porque não tem acento. Né? Agora, 4. Clique sobre o ícone do logo do tertuliário e siga as instruções do aplicativo. Aqui, liquidou. Agora, ó, seria bom vocês passarem isso lá. Já deu lá? Deu tudo igualzinho? Eles vão mostrar lá. Agora, seria bom deixar
uma temporada lá para o povo ver, né? Com calma. Eu vou ficar com isso, conforme o dia da semana eu torno a falar, para ajudar o povo. Porque eu tinha falado um aqui que estava muito difícil, agora com esse aqui está mais acessível, é mais fácil. Agora é para você, a verbetógrafa. Você pode aprofundar, por favor, na página 24, em binomiologia, última linha. O binômio coquetismo-dandismo foi colocado no contexto do comportamento ou na influência do gosto refinado em se vestir? Favor, poderia explicar qual a importância desse binômio dentro do tema? É interessante. Essa está danada da vida. É uma senhora, viu? Ela não gostou. O coquetismo e o dandismo é uma afetação social e é uma maneira também de se vestir de uma maneira mais adequada, mais afetada, na verdade. Então, isso tem a ver com a sociofilia e pode ser positivo e pode ser negativo. Existe uma tendência na sociedade de ser negativo, né, da pessoa ser extremamente afetada nos círculos sociais e isso afeta a maneira dela se portar. Aqui eu coloquei como uma questão neutra. Eu não falei nem que era um binômio negativo e nem que é um binômio positivo. Porque existe até, pode existir, aquele, vamos dizer assim, o saber apresentar-se em sociedade. E existe o outro lado, então, que é o exagero, né, da sociedade, da socialite em geral, que na verdade lá no fundo pode ser uma perda de tempo. Então pode ser tanto de um lado quanto o outro. Gente, eu entrego então, sabe, a Mabel, sabe, para a artilharia de vocês. Mabel, eu acho que pode complementar essa colocação aí, na página 24, na efeitologia, o primeiro efeito. Os efeitos das retrovidas no atual círculo de relações sociais. Na verdade, né, Djalma, vários efeitos aqui que estão tem a ver com esse primeiro efeito, né? Que é o efeito da paragenética, é o efeito do passado. Então, obviamente, uma pessoa que ela teve muitas vidas, vivendo de uma maneira assim mais sociofílica, ela vai ter um peso, ou melhor dizendo, o grupo ou as relações sociais têm maior peso sobre ela, porque ela já influenciou mais e ela já conviveu mais. Então, isso pode ser tanto do ponto de vista, de novo, negativo, como pode ser também do ponto de vista positivo. Depende do saldo da ficha dela com esse grupo no passado. Se for um saldo positivo, ela, obviamente, ela vem aqui numa próxima vida com mais rapport, ou em termos de qualidade e em termos de quantidade, para fazer mais assistência. Se for do ponto de vista negativo, ela vem com mais dívidas, né, com mais interprisão grupo kármica perante o círculo que ela convive. E aí, vamos dizer assim, ela tem mais pedágios, às vezes, para pagar, ela tem uma convivência forçada com determinado grupo. Então, ela é obrigada a atender aquele grupo forçosamente, mesmo que ela não queira, porque a interprisão grupo kármica ela é maior. Então, vai depender de cada pessoa estudar o seu caso, né? Quais são os grupos que eu tenho mais liberdade, de grupo kármica, vamos dizer assim, e quais são os grupos que eu convivo, que eu sou forçosamente imperioso, né? Essa convivialidade. E aí a gente vai ter uma noção de como que é o nosso passado dentro daquelas relações sociais. Agora, é bom lembrar, já que foi falado disso, a seguinte coisa. Por exemplo, na assistência, vamos pegar o caso de um tenepsista, né? Qual é o melhor tenepsista para assistir determinada pessoa? É aquele que tem mais rapport com a pessoa. Então, o círculo de relações sociais é uma coisa extremamente importante. Por quê? Porque é uma maneira de você ter acesso para poder fazer assistência. Então, uma pessoa que ela tem um círculo social muito restrito, ela, vamos dizer, ela é menos útil do ponto de vista dos amparadores, né? Os amparadores falam, ela poderia ajudar, mas ela não tem rapport, ela não fez amizades, ela não criou círculo social, ela, enfim, ela não tem afinidade. Então, ela pode ser excelente, pode ser com um nível energético bom, intelectual, mas ela não é útil nessa situação. E a gente vai ter que buscar uma outra consciência, às vezes, que não tem tantas qualidades quanto ela, mas que tem mais afinidade. Então, é muito importante pensar nisso, em função da libertação grupo kármica.
Você queria falar alguma Você coisa? vai falando, na sequência você fala do holopensene pessoal e do holopensene grupal, isso também pode ter uma especificidade de assistencialidade, como você estava falando. Né? E esse holopensene pessoal é um ponto-chave de muitas coisas, né? Essa força do holopensene pessoal sobre o holopensene grupal. Por exemplo, eu entendo que um dos pilares da Reurbex é esse. É você saber que o holopensene pessoal de alguns indivíduos sadios pode ajudar na sustentação da chegada das réus. Então, né, cada intermissivista ou cada pessoa um pouco mais equilibrada no planeta, ela dá o contraponto, ela dá o contrapeso para a chegada das consciências, né, no caso que vão virar consciências, mais doentias. Então, a gente teria que pensar nisso também, porque normalmente a gente pensa o efeito do holopensene grupal sobre nós. Mas é importante a gente entender também o efeito do nosso holopensene sobre as demais pessoas. Isso também, no meu entender, é um dos pilares da conscienciologia. Que a conscienciologia diz mais ou menos assim: você não pode mudar ninguém, mas você pode se reciclar. E os efeitos da sua reciclagem naturalmente vão reverberar no grupo. Mesmo que você não faça muita força, mesmo que você não faça quase que nada, mas só de se reciclar, você já faz parte, você já reverbera essa reciclagem sobre o grupo. Então, de novo, a gente está aqui no efeito do holopensene pessoal sobre o holopensene grupal. Tá? Mabel, Pois não. aqui na patologia, a página 23, a quarta e quinta linha, a presença energética, afetiva, intelectual nos círculos sociais sem criar dependências espúrias. Você poderia ampliar a respeito da quando começa a fazer dependência espúria, o que você pode... A dependência espúria é quando você cria, ou você de certa maneira tem alguma liderança sobre o grupo, pode ser uma liderança afetiva, pode ser uma liderança energética, pode ser uma liderança intelectual. E você cria dependentes, pessoas que dependem de você, e esse líder, ele se sustenta nessa relação, e o liderado também se sustenta nessa relação. E há um acordo tácito, às vezes, né, camuflado entre essas presenças, entre essas pessoas. Isso acontece muito na TACOM, por exemplo. Acontece muito em grupos políticos. Então, existe a liderança anticosmoética. Então, qual que seria a liderança melhor? Com presença energética, com presença afetiva e com presença intelectual, mais libertária, que é o que se busca fazer na conscienciologia, né? Então, existe a liderança, mas não essa relação de subjugação, que pode ocorrer em certos grupos sociais. Agora, cabe ao mais lúcido saber o limite disso. E é isso, para isso era a pergunta. Eu estava focalizando nisso. O mais lúcido tem que saber até onde ele se torna presente, mas sem criar essas dependências desnecessárias e que lá no fundo vão dar na cabeça dele mais na frente. Uma outra aqui. A exclusão dos mecanismos de fuga individuais e grupais. 3, 4. O que acontece? Todo o autoenfrentamento que a pessoa faz, ou ela tem que fazer, ela precisa parar, olhar para si, voltar-se para si, refletir e reciclar. Não é isso? Então, até certo ponto, a maioria dos nossos autoenfrentamentos, até a palavra diz isso, eles são intraconscienciais. É você com você mesmo. Ainda que o grupo esteja presente, é você com você mesmo, né? Agora, a sociosidade ou as tarefas sociais pode ser uma maneira de se fugir desse autoenfrentamento. Então, a pessoa assume muitos compromissos sociais ou em grupo, às vezes não prioritários, justamente porque ela não quer enfrentar-se em algum ponto. Então, se torna a sociosidade, que no caso aqui é a patologia, ela se torna um mecanismo de fuga. Tá? Você está para o outro para poder não estar para você. E isso é interessante, porque nas coisas mais sutis isso pode aparecer.
Entende? No nosso caso aqui, ele é mais implícito. Eu acho que no nosso caso, ele fica mais camuflado. Por exemplo, a pessoa ela tem que fazer, vamos fazer uma coisa bem simples, tá? Ela tem que fazer um autoenfrentamento do ponto de vista intelectual. E ela tem que, então, enfrentar e começar a produzir alguma coisa. E ela se assoberba de várias tarefas sociais que são até extremamente importantes para ela não enfrentar. E ela sempre vai ter a desculpa de que faltou tempo. Entende? E é uma desculpa até bastante justificada, porque muitas vezes a tarefa que ela está fazendo é importante também. Agora, quem é que dá o fio da navalha de falar isso é autocorrupção ou não? É ela. É ela. Ela sabe. Porque para cada caso é um caso. Há momentos que não, que você fala, não é fuga, é necessidade grupal, realmente. Em outros casos, não, a pessoa que vai saber, né? Você não vai poder julgar, é difícil julgar, mas a pessoa se auto-julga, faz esse auto-julgamento, melhor dizendo. Então ela vai ver, isso é fuga ou realmente é o trabalho? Entende? Então, essa questão, ela é absolutamente intraconsciencial. E no caso assim de trabalho grupal, o grupo mesmo pode ser um indicador? Como assim? Claro, o mesmo grupo, depende do trabalho, né? Pode ser indicador de se a própria consciência está fazendo fuga ou realmente tem que fazer isso porque é a prioridade? Pode ser um indicador, mas eu acho que o maior indicador é a intraconsciencialidade dela. São as prioridades. Eu acho que isso, eu acho que é a bússola. É intraconsciencial, entende? E a capacidade de acabativa influi também, né? Tudo vai influir porque, aí. Claro, porque acho que também dá prioridade e tem um tempo, né? Tem um Lógico. tempo. Exatamente. Isso também então, pode ser parâmetro. Claro, e outra coisa, tem um time. O time de uma pessoa, em termos de ProEx, não é exatamente, obviamente, igual à outra. Claro. Ela que tem que entender desse time e saber jogar com o time do intra, do inter e do extra consciencial. Agora entendo, porque você fala daqui, pode ser mais difícil por o tema do trabalho de Márcio Proezes, que não é comum. Exato. Não é comum. Não é comum. Mas tem muito dinamismo. Eu acho que é a trabalho. Essência, exato. Então, e tem muita claro, necessidade. aí tem muita necessidade. Isso. E tem muita necessidade real, que é preciso ajudar. Então, quem vai fazer esse jogo... primordialmente a própria pessoa. É a própria consciência. E ela vai ter que ter um senso de prioridade maior. Esses dias, só um minutinho, pessoal. Esses dias o professor Valdo estava falando em algum momento, ele falou assim, que uma das coisas mais sérias que existe é a pessoa saber conjugar as autopotencialidades com as autoprioridades. E está nessa linha. Por favor, poderia expandir sobre as técnicas da sociometria mencionadas na página 24, tecnologia, as técnicas da sociometria em relação ao processo do treinamento em docência conscienciológica. Quais são as técnicas da sociometria? Olha, existem várias, inclusive... Isso aqui é de New York, nos Estados Unidos. Aí, no caso aqui, a gente não vai entrar nos detalhes, né? Mas existem grupos de estudo que aplicam a sociometria em grupo para poder ajudar. Inclusive, foi feito aqui no CAEC, já faz alguns anos. O Paludeto, ele aplicou essa técnica de sociometria. E as técnicas em si. E dos resultados da técnica foi, por exemplo, descobrir de cara o que é essa sociometria, saber quais as relações que você faz no grupo, quem com quem, né, who dentro do grupo, e depois, qual é o papel daquele indivíduo para o grupo. Por exemplo, quem é o mais líder, quem é o mais empático, quem é que tem mais afinidade, quem é que vive marginal ao grupo. Interessante que saiu esse resultado nessa técnica. Então, é uma técnica que a pessoa precisava estudar na psicologia mesmo, né, que tem uma série de elementos aí. O senhor recentemente falou de recesso projetivo. Poderia comentar um pouco mais sobre essa teoria, por que ela ocorre? Já tive muitas projeções e recentemente não estou conseguindo ter nenhuma. Olha, seria bom você ler meu livro Projeciologia, eu escrevi para isso. Só que eu publiquei fazem 25 anos, não é isso? Faz 25 anos está por aí. O negócio é estudar, o recesso é um fato. A gente comprovou isso com centenas de pessoas.
Agora, o caso todo ocorre porque as pessoas, geralmente, na puberdade não têm experiência, não têm racionalidade, são ilógicas. Então, há muita imaginação, muita fantasia, muita elaboração, elucubração apenas que fica na imaginação. Então, depois que ela começa a estudar, tem que cortar, porque tem que, primeira coisa, tem que cortar a maioria daquilo que era chamado de projeções, que nada mais é do que projeções sempre conscientes, que não equivale a nada, não. Isso não resolve. A gente tem que ter as coisas claras, lógicas, conscientes, lúcidas. E isso vem com o tempo. De modo que essas coisas existem. Poderia repetir os contatos do empreendimento imobiliário mencionado há pouco? Com quem que está? O caso é o seguinte, vamos mostrar aqui onde é que pode entrar em contato. Olha, pode entrar em contato aqui em Foz, Curitiba, tal, Foz. 45, o telefone, 45-3029-4100. Vou repetir, 45 é a área, o código, né? 3029-4100. O outro, 3029-4010. É na Rua Almirante Barroso, 1293, 14º andar, sala 1401. Agora, na internet, é coopame, @coopame de novo, .com.br. Coopame é COOPAMI. Acho que mais do que isso não precisa, né? Vai ser na rua, entre a Quintino Bocaiúva e Castelo Branco, aqui que vai ser feito. Vocês sabem, a Quintino é da Edmundo de Barros, ela é paralela, né? É bem central, é bem no centro da cidade. Olha o tamanho do edifício. Eu acho que com isso aqui já clareou, né? Se alguém quiser ver mais, está aqui. Agora, qualquer coisa é falar com ele não está aí hoje, com o Luiz, sabe? Tá? Ele é da turma dele, o pai dele, acho que está no meio disso. Então, qualquer coisa é falar com a turma. Ele não está aqui hoje, estou procurando aí. Né? Letra D. É o Luiz, Luiz da Pampa. Pode falar. Mabel. Pois não, pode falar. Antes de mais nada, obrigado pelo verbete, né? Ao invés de dar os parabéns, agradecer, porque ele vai ajudar muito aqui em umas coisas que estou escrevendo. Eu achei assim muito cinético aqui as ideias, e eu acho que me trouxe muitas ideias mesmo. Aqui a sociofilia, né? Na parte de efeitologia, os efeitos da paragenética na interatividade social. Isso aqui é muito claro para mim, mas você acha que os aspectos genéticos, por exemplo, afetariam nessa interação com algum? Sim, não. A mesologia genética afeta com certeza. Eu quis ressaltar a paragenética porque é o que a gente, no dia a dia, né, fora da conscienciologia, não se fala, que é o problema do passado, né? Então, você veja, uma pessoa que fez já muitas conexões, trabalhou com muita gente e fez muita assistência no passado, por exemplo, então estou falando de um caso positivo, a interatividade social dela é outro nível. Ela vai ter entradas, só para terminar, ela vai ter entradas em grupos distintos de uma maneira fácil e com autoridade moral. É claro que a consciência ela supera mesmo essas questões, inclusive genéticas, né? A gente tem inúmeras provas disso aí. Mas eu fiquei pensando que há uma resistência muito maior quando você tem algum aspecto genético que dificulta essa interação social, né? Eu vejo assim, dificulta a adaptação às vezes ao meio, né? Por uma questão ou às vezes de preconceito externo ou de algum paradigma que se tenha na sociedade. Mas você sabe que eu acho que realmente a genética atrapalha, a mesologia atrapalha, a cultura daquela pessoa influencia demais, mas eu tenho a impressão que o que mais influencia são as barreiras intraconscienciais daquela pessoa. A paragenética, ou seja, a intraconsciencialidade, ela é mais séria, porque se não fosse assim,
esse efeito do holopensene pessoal no holopensene grupal não existiria. Ele não seria reverso, sim, não, com certeza. Então veja, na verdade a consciência que comanda. Então se ela se desvencilha das barreiras que ela tem de interação social, seja elas quais forem, a coisa acontece, independente da cultura onde ela está. Olha, eu vou dar um caso aqui que aconteceu conosco, não exatamente comigo, mas que eu acompanhei. Em 99, a gente teve aquele fórum de Barcelona, que chamou FIC, não é isso? Então, já tinham as pessoas trabalhando lá, a Fabiana, não sei se ela está aí, a Fabiana estava lá, a Laura já trabalhava por ali, a Aline Bittencourt estava lá, e a professora Malo foi convidada para ir lá coordenar o tal do fórum. Depois o Flávio e eu fomos também. E a gente vivenciou ali a Catalunha, e a Catalunha ela é muito ótima, tudo certo, mas eles são muito fechados. O catalão, quando ele sai de férias, ele diz assim, para onde você vai de férias? Ele fala assim, eu estou indo para a Espanha. É muito comum você falar, você está indo para a Espanha? Estou indo para Madrid, estou indo para Saragoça, estou indo lá para Marbella, sei lá para onde ele está indo, mas ele está indo para a Espanha, porque ele não vive na Espanha, ele vive na Catalunha. Então existe um gueto ali muito sério, muito bem. E ali a gente tem que fazer o tal do congresso. E não é fácil, às vezes, fazer um congresso nem no Brasil, que dirá fora do país, né? Então teve toda lá, dificuldades naturais, mas o fato é que o congresso aconteceu. E quando o congresso aconteceu, o professor Valdo foi para lá, até que ele tinha vários cursos, ele ia dar uma palestra no congresso, e eu me lembro que eu estava numa sala, o professor Valdo conversando com a professora Malo, e o professor Valdo virou para a professora Malo e falou assim, pois é, Malo, o seu holopensene venceu. O seu holopensene foi mais forte que o holopensene local. Então veja, se a gente entrar nessa sua ideia só da genética e da mesologia, nós estamos perdidos. Entende? Então, quer dizer, a força daquele holopensene trabalhando ali fez com que o evento se realizasse. Aí vem a força da consciência, para vencer essas dificuldades, né? Dificuldades sociais, dificuldades mesológicas e por aí vai. Pois não. Aqui na fatologia, na página 23, a 6ª linha de baixo para cima. É o ato de não confundir a omissão superavitária com negligência interassistencial. Você pode dar exemplo? Posso. É assim, você está ali vivenciando em grupo e a gente é obrigado em grupo a fazer omissões superavitárias, né? Então a pessoa te convida para certo tipo de tarefa e aquilo, como a gente diz aqui, isso não é para mim, e aí você retira o seu time de campo porque não é a sua prioridade ali, ou não é seu interesse, ou aquilo não é evolutivo, seja lá qual for, né? Então nós na Conscienciologia, nós aprendemos o conceito de omissão superavitária. Agora, o limite entre a omissão superavitária, ou seja, o tirar o corpo fora porque não vale a pena, da negligência assistencial é super tênue. Porque você pode se desculpar falando que foi uma omissão superavitária e, na verdade, você tirou o corpo fora de uma assistência que lhe cabia, ou lhe seria importante fazer, ou valeria a pena, entende? Então, no dia a dia, existem várias situações em que a gente se depara com isso. Principalmente em função das requisições do grupo. E eu não estou dizendo só do grupo da Conscienciologia, mas é o grupo do trabalho, é o grupo familiar. Quando é omissão deficitária, superavitária real, por exemplo, dentro da família, e quando você tira o corpo para você não se envolver muito, porque aquilo vai te dar trabalho. E como é que você avalia isso? Minha filha. Assim, os critérios, Os critérios, né? Eu acho que o critério primeiro é a sua intenção. Ou a minha intenção, no caso. Estuda lá no fundo, ou eu vou estudar lá no fundo, qual é a minha intenção? Eu estou assim fazendo o braço curto? Eu estou com preguiça? Vai me dar trabalho? Aquilo vai me... Entendeu? Se eu já tenho um nuance desse pensamento, cuidado. Pode ser autossabotagem. Pode ser autocorrupção. Okay? Obrigada. Mabel, é só mais uma aqui na... Essa teoriologia, na página 24. A teoria do sociograma. O sociograma, ele tem a ver com a sociometria que eu conversei agora. O sociograma é o mapa que sai. Quem teve oportunidade de assistir aquele curso Cristo Espera por Ti, a professora Cristiane Ferrara, não sei se todos tiveram, ela estudou o livro Cristo Espera por Ti e ela fez um mapa.
O mapa eram todos os personagens do livro e eles conectados entre si e mostrando quem tinha influência sobre o outro, dentro daquela narrativa. Isso é o sociograma. Você pega um grupo, sei lá, pega lá a sua família, tem, sei lá, 6 pessoas elementares na família nuclear. Quem é quem tem influência com quem influencia positivamente, quem influencia negativamente, e você cria um quadro. Esse quadro, esse mapa, se chama sociograma. Tá? Mabel? Pois não. Você mencionou o Congresso de Barcelona, tudo bem. Aí eu te pergunto, qual que você acha que é a importância das jornadas, congressos, simpósios, enfim, todos esses eventos que a gente faz em relação à sociofilia evolutiva? E tem uma segunda parte. Quando é que a gente sabe que é para ir e quando é para não ir? Porque a gente tem tanto evento hoje em dia, né? Eu vejo tentando aí, né, fazer o Congresso de Efonologia, que aliás você fez o primeiro, né? E a gente vê que a maioria das pessoas está muito ocupada, e eu compreendo isso, porque eu também estou muito ocupada. Então, como é que a gente sabe que é para ir, não é para ir? Qual é a importância real? Enfim. Eu acho que existem várias possibilidades. Você pode encarar o ir a um congresso do lado de assistente ou do lado de assistido. Ou as duas coisas. Então, por exemplo, há eventos, que pode ser aqui da Conscienciologia, ou seja lá o que for, em que seria importante a gente ir para somar. Porque a sua experiência dentro daquela área vai ajudar o grupo. Você fez isso esses dias convidando o Arlindo, e eu acho que você convidou também a Daiane, porque aquilo era a postura do assistente. Olha, se o professor Arlindo puder ir, vai ser ótimo, porque ele gosta dessas ideias, ele pode trazer conteúdos que vão enriquecer a palestra propriamente dita ou congresso. Então, aí vem a pergunta, vou ou não vou contribuir? Aí a pessoa que tem que responder. Eu acho que isso é um parâmetro. O outro parâmetro é, eu preciso daqueles assuntos, eu preciso me aprofundar naqueles assuntos, eu preciso ser, vamos dizer, assistido por aquele acontecimento. Essa é uma outra maneira também de ver, né? Eu vou ou não. Eu acho, amigo, que dentro, assim, da média geral, não posso dizer a porcentagem, a maioria das pessoas lembra de quando ela precisa ser assistida dentro de um evento. Mas nem sempre a gente lembra quando a gente poderia ir para assistir. Essas duas coisas a gente tem que mensurar e ver, então, se eu vou ou não vou, tá? Uma outra variável, pena que o Lost não está aqui, é a variável PROEX. Por exemplo, você tem já conseguiu esboçar pelo menos alguma linha de programação existencial. E você já enxerga algumas tarefas que você precisa executar. Aquele congresso, aquela jornada, ela está inserida nesse seu contexto? Se sim, você tem que ir. Entende? Então, por exemplo, dentro desse congresso de verponologia, existe, no meu entender, certas instituições, certos contextos de grupo que deveriam ir nesse congresso. Por exemplo, o pessoal da neologia. Tem tudo a ver com esse congresso, porque verponologia, neologismo, faz sentido. E por aí vai. Então, cada um deveria pensar qual é o rapport que eu tenho com aquilo e se aquilo faz parte do meu trabalho ou do contexto onde eu estou inserido. Não sei se te ajudou. Sim, acho que ajudou bastante. Obrigada. Pois não. Em primeiro lugar, na numerologia se fala em várias situações, principalmente em reuniões sociais. Uhum. E não sei, sugeriria acrescentar encontro de famílias, que na minha terra é muito usual, não sei se por aqui também acontece muito isso, ou está incluído nessas reuniões sociais. Eu não pus assim, essas reuniões sociais eu já fiz meio que abrangendo, sabe? Agora veja, o chá de bebê é muita coisa de família, a festa de casamento é de família, de 15 anos normalmente a família está envolvida, o baile de formatura, está ali a família. Então, ela, de certa maneira, eu acho que ela perpassa todos esses, ou a grande maioria desses acontecimentos. Certo. Outra coisa na antagonismologia... Agora, só uma coisa que eu queria acrescentar aqui, só, desculpa te cortar, é nesse círculo que a gente tem aqui no final, né? O último é o círculo dos intermissivistas. Mas a gente poderia também falar do paracírculo dos intermissivistas, né? Dos para-intermissivistas. Por quê? Porque a gente sabe que eles também andam em grupos.
de afinidade. Quando eles, por exemplo, chegam na tertúlia, para assistir uma tertúlia, assistir um curso, assistir uma palestra, eles vêm em grupos, porque eles estão estudando um determinado tema. Então, poderia até ter aí o paracírculo dos intermissivistas. Pois não, pode falar. No antagonismologia, queria que você ampliasse, explicasse o antagonismo lá na metade, convivialidade aberta versus acepção de pessoas. Porque eu entendo que a acepção parece recepção. Essa acepção é um Como termo... é o antagonismo? A acepção é você excluir pessoas, escolher pessoas. Olha, com esse povo aqui que é melhorzinho, eu ando. Com aquele povo lá, vamos evitar. Então, veja, essa acepção de pessoas é justamente essa exclusão, ou essa limitação do seu grupo social. E a convivialidade aberta, não, ela é justamente aquela mais mega fraternismo, vamos dizer assim, mais de universalismo, mais de visão de conjunto, né? Não quer dizer que a gente vá se afundar exatamente na doença dos outros, mas a gente também não vai fazer acepção de pessoas. Quer dizer, ou seja, rechaço de pessoas. Não, é que a acepção tem mais sentido de... Tem mais de um sentido, eu concordo com você, eu sei. E outra coisa, finalmente, na exemplologia ali, não sei se já foi visto, na terceira linha, dedicado à interassistencialidade, faltou a crase, evidentemente. Dedicado à assistencialidade? Porque tem já dedicado aos contatos. Agora o homem da crase, né? Peraí, a condição do ser dedicado Ó, a professora, achamos mais um erro. Página 26, exemplologia, terceira linha, dedicado a. Só isso, obrigado. Obrigada, viu? Mabel, aqui tem na fratologia, na página 23, é a sexta linha de baixo para cima. Né? A etiqueta e o bom tom sociais, parece uma pergunta assim boba, mas eu queria saber os detalhes disso. Mas eu não acho boba, não. Eu acho bem importante. Sabe por que eu acho importante? Porque isso aqui passa pelo respeito pelas pessoas. Isso lá no fundo, gente, tem um código de cosmoética. Ela não é uma coisa apenas social para inglês ver e para fazer firula, né? O bom tom e a etiqueta é um código de cosmoética pessoal da não invasão de privacidade, do respeito pelo outro, do respeito pelo tempo do outro. Olha, isso em grupo é extremamente importante. E isso faz parte da etiqueta do bom tom. Então, veja, eu respeito o meu tempo. Se eu não respeito o meu tempo, que são aquelas 24 horas que eu me programei, provavelmente eu também não respeito o tempo do outro. E eu acho que eu posso, então, fazer certas, vamos dizer assim, solicitações fora de hora. Eu não penso que às vezes aquele outro é mais organizado que eu. Deu para entender? Então, isso faz parte do bom tom e da etiqueta social. Viver em grupo, ele é complexo justamente por causa disso, porque você tem que se enxergar, mas você não pode esquecer de enxergar as necessidades, os direitos e os deveres do outro também. Pois é não invadir o direito do outro. É não invadir o direito, a privacidade, o limite cognitivo, enfim, todas as peculiaridades daquelas outras individualidades que convivem com você. Sabe outra coisa também que eu acho que faz parte do bom tom? Ainda que de uma maneira mais metafórica, é você não querer mudar o outro. E entender que o outro, infelizmente ou felizmente, é melhor que você, ou infelizmente não enxergou o que você viu, ou às vezes não, ele está melhor. Enfim, mas querer mudar no sentido de dar um exemplo, tal, mas compreender o outro. Isso faz parte do bom tom também. Que a mudança é só da própria pessoa. A mudança da própria pessoa. Agora, eu não sei se já foi comentado aqui na página 26, na taxologia, o número 6, o monoglotismo. Já, é que tem um acento aí que não precisa. Obrigada.
Hoje vivo com meu parceiro de forma racional, com o objetivo de encaminhar adequadamente meus filhos. Com isso, reconciliar-me de forma responsável com essas consciências. Quando sei que cumpri com o meu compromisso evolutivo com meu parceiro, afinal esqueci de mim para ajudá-los. Quando vou poder ter minha liberdade? Olha, na próxima vida, né? Ué, tem que cuidar, né, das coisas até ver. Não é para sempre? Então tem que olhar isso aí, tem que examinar. Né? A gente vive outras vidas. Você vai ter oportunidade, né, de voltar a ser solteira de novo. Né? Mabel? Pois não. Estou por aqui. Você falou agora da acepção aí de pessoas. Eu estava pensando aqui a diferença, mas na acepção de pessoas e também quando a gente começa a evitar aquelas amizades ociosas. Sim. A questão do termo acepção, ele está mais relacionado quando a pessoa tem um antagonismo afetivo, enquanto que você evitar as amizades ociosas, você está com discernimento contra o prioritário? Eu acho que é bem mais isso. ou menos por aí? Eu acho que é bem isso, sabe, Hernani? Porque é uma questão, a base disso é o discernimento. Uma coisa é você não mergulhar na baratrosfera e ficar na baratrosfera e gostar daquilo que seria conviver com aquelas amizades ociosas. Outra coisa é você fazer a percepção, por exemplo, de pessoas que precisam de ajuda e que não estão muito bem naquele momento, mas você não quer se sujar. Então são situações completamente distintas, mas que são bem antagônicas, mas que às vezes a gente pode confundir. Eu penso que pensar do jeito que você está falando ajudaria. É porque em ambos os casos nós estamos fazendo uma seleção, né? Ambos os casos nós estamos fazendo uma seleção. E dentro da evolução, isso é inevitável. Na evolução, pelo menos a minha maneira de entender, né? A hierarquia, ela é inevitável, a seleção, ela é inevitável, o não é inevitável. Não há como você ser, vamos dizer assim, popular, vamos usar esse termo, né? Ou fazer média com todo mundo, porque é impossível. Ou então você vai ficar na baratrosfera. Então, esse limite, ele sempre existe, mas ele exige discernimento, né? Perfeito. Obrigado. Nada. Pois não. Na binomiologia, o binômio assimilação-aculturação é o penúltimo. Você quer que eu fale mais? Sim, isso acontece bastante dentro dos encontros ou choques culturais de etnias, de nações, né? Ou quando você, por exemplo, eu acho que a professora Cristina, ela falou, né, a Vicentim, sobre você chega num outro país e aí você tem que, até certo ponto, assimilar. Você também que está aqui, né, Olá? Você é um caso. Eu já até tinha esquecido que você é argentino. Então, você tem que assimilar certos contextos nossos aqui. E se você conviver muito tempo conosco, provavelmente você já vai chegar numa aculturação, que é você conseguir vivenciar aquela cultura, apesar de você não ser daquela cultura. Ou seja, a assimilação do ponto de vista da diversidade consciencial. Da diversidade consciencial e da diversidade cultural mesmo. Claro. Mesmo, tá? E agora tem um lado negativo disso, como tudo na vida, né? Porque, veja, a imposição de um país sobre o outro, do ponto de vista ideológico, ela provoca isso também. Quando, por exemplo, aquele autor Baez, ele veio aqui falar do livro dele, né? Ele foi apresentar, como é que chamava o livro? Da história da destruição dos livros. A história da destruição dos livros. Aí ele contou que ele tinha recentemente, naquela época, ido ao Iraque, e ele viu os americanos destruindo as bibliotecas iraquianas. Justo para quê? Para acabar com a cultura, com a memória daquele país e você poder entrar com uma outra cultura. Na Bósnia foi feita a mesma coisa. Esse livro aqui está mostrando isso, acabei de ver. Bacana. O livro acabou de ser lançado pelo Senac. Agora, gente, tem aqui uma coisa impressionante, que é aquilo que nós estamos falando, que aqui esses dias, sobre os livros nossos que são colocados, expostos para todo mundo ver. Aqui, tem ao lado, obras valiosas acorrentadas às estantes na biblioteca da Catedral de Hereford. Está aqui as correntes em cima dos livros. Nós deixamos o negócio tudo aberto para o povo consultar. Lá é acorrentado, o livro é acorrentado.
Agora aqui, ó, tem destruição dos livros, tem tudo. Esse livro é impressionante. Nunca vi um livro com tanta foto de processo de livro desde que aconteceu. Eu quero examinar com mais calma. Impressionante. Agora é interessante pensar nisso de acorrentar um livro, né? Então, o valor de quem faz aqui isso... Aqui está mostrando uma das fotos, foi na Bósnia. Eles quiseram destruir tudo. Tem a foto aqui de destruição. Tem várias de destruição. Tudo quanto é tipo. É muita coisa que tem aqui. Quer dizer, é interessante pensar, porque a informação só tem valor se ela chegar às consciências. Ó, a queima de livro. Essa aqui onde é que foi? Partido Nacional Socialista, 12 mil livros da literatura judaica e marxista. Pela Juventude Hitlerista, 1938, Residenzplatz, em Salzburgo, na Áustria. Ó a queima do livro, ó. A queima. Estão vendo? Queimando tudo. Aqui tem vários sobre queima de livro. O livro é Livro, uma história viva. Martin Lyons, Senac, editora Senac. O livro é impressionante. Isso aqui é coisa que a minha detetive acha de vez em quando. Mabel, pois não. Por favor, você poderia aprofundar a frase enfática e, se possível, dar um exemplo desse saldo da ficha evolutiva pessoal em grupo? Eu acho que isso aí é a base da Maxi Proex grupal, que é mais ou menos o que nós estamos vivenciando aqui, ou buscando vivenciar aqui, né? Que a Maxi Proex grupal, ela envolve Proex de muitas pessoas, certo? Porém, na hora que uma pessoa participa positivamente de uma Maxi Proex grupal, que é de todos, ela automaticamente está somando na ficha evolutiva pessoal. Então, há um casamento, entende? Entre a ficha evolutiva, no meu entender, né, gente? Entre a ficha evolutiva pessoal e a Maxi Proex grupal. Você doa em grupo, mas você melhora a sua ficha pessoal sinergicamente. Foi mais ou menos isso que eu quis passar aqui na frase enfática, né? Que diz assim, a vivência da Maxi Proex, no caso seria grupal, né? Exige a apreciação permanente do patamar de sociofilia evolutiva, a fim de a consciência intermissivista incrementar o saldo da ficha evolutiva pessoal junto com todos. Há o sinergismo, então, ficha pessoal e Maxi Proex grupal. Você está claro aí? Sim, muito obrigada. Nada. Pois não. Que banho de sociofilia, hein? Eu não estou escutando, Luci. Que banho de sociofilia. Você esclarece, se amplia, por gentileza, em trinomiologia, o trinômio cortesia, amizade e intercompreensão. Que linha que é? Página 25, segunda linha. O trinômio. Cortesia, amizade e intercompreensão. Esse é um binômio que já existe, inclusive, na enciclopédia, né? Não, tudo bem, eu vou falar. É a base dessa convivência sadia, né? A pessoa, essa cortesia está dentro do que a gente estava comentando lá do bom tom, né? A afabilidade, vamos dizer assim, que você tem entre as pessoas, né? O mínimo de educação necessária para se conviver em grupo. Agora, essa cortesia, o ideal é que ela venha com esse sentimento de amizade e esse sentimento de incompreensão, intercompreensão, que também nós comentamos aqui. O compreender o outro, o compreender o limite do outro, o compreender a necessidade do outro, o compreender o trafor do outro, o compreender, às vezes, a ascendência evolutiva do outro, e por aí vai. Então, eu vejo isso como um pilar, sabe, da convivência sadia. Obrigada. Tocaram o mudo. Pois não. Efeitologia, os dois últimos itens, poderia esclarecer os efeitos da paragenética na interatividade social e os efeitos proexológicos do temperamento extrovertido? Esse da paragenética, comentamos alguma coisa, né? No começo da tertúlia, que é o processo das retrovidas, né? A pessoa teve uma retrovida mais enclausurada, ou ela teve uma retrovida mais
de abertismo, de mais sociabilidade, de mais interatividade. Então, isso vai influenciar a capacidade interativa dela hoje, nessa atual vida que ela está aqui nessa ressoma, né? Então, outra coisa, a pessoa tem temperamento mais extrovertido, e isso ela já traz de várias vidas, ou ela tem um temperamento mais introvertido. Isso também vai influenciar na interatividade social dela hoje, sabe? Então, a gente é o que se diz, a gente dizia sempre isso no CP1, ainda se diz, né? Que nós somos o resultado do nosso passado. Então, essa paragenética vai influenciar nessa capacidade de fazer interação ou não com as demais pessoas. O ideal é que a gente saiba fazer isso bem, em função da assistência e em função de que a gente vive uma maxi proex grupal. O ideal é que a gente tenha facilidade de entrar em vários contextos, porque aí a gente vai ser mais útil. Inclusive, também vai poder ser mais assistido em vários contextos ou de diferentes grupos, não é? Agora, o segundo efeito, que é o efeito proexológico do temperamento extrovertido. Então, veja, a gente sabe que a proex ela é baseada no quê? Nos trafares que a pessoa tem, porque ela tem que conseguir erradicar esses trafares a partir do que ela tem de mais, vamos dizer assim, evoluído, que são os trafores. A extroversão, ela até certo ponto é neutra, depende de como você usa, claro. Mas, de qualquer maneira, se a pessoa ela já tem esse temperamento extrovertido, provavelmente isso vai influenciar nas cláusulas da proex dela. Depende do grupo, mas a extroversão, ela entra, vamos dizer, ela é onipresente em toda a manifestação da consciência. Ou a introversão também. Ela meio que é um contexto transdisciplinar, né? Ela está em todas. E isso, com certeza, influencia a proex. Introversão dentro de um grupo e extroversão no outro grupo, né? Por experiência. Isso tem a ver também com a seletividade? Olha, pode ter a ver com a seletividade. O que acontece? Porque isso tem acontecido. Pode ter sentido a seletividade, mas também existem outras variáveis que a gente poderia levantar. Por exemplo, aquele grupo que ela é introvertida, tem algum tipo de ascendência sobre ela? Qual é a qualidade dessa ascendência? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é, como aquela pessoa reage diante da ascendência do grupo sobre ela? Entende? Agora, outra pergunta. Aquele grupo é opressor? Aquele grupo são os meus ex-assediadores, que eu estou reencontrando agora, então eu tenho um pé atrás? Ou eu era assediador deles? Então, tudo isso nós temos que levar em consideração. Então, você fica meio ressabiado dentro daquele grupo. Aí se complexiza mais a respeito do que tem a ver com a paragenética. Tem a ver com o sociograma do passado. Das relações dessas pessoas no passado. Eu penso que uma grande... E às vezes não é só o passado, tem o presente, por exemplo, o Adélio, o Arlindar, está tudo aí conosco. Como é que fica? Como é que vocês interpretam isso? Isso é agora, presente, exemplo, então aqui. Eles merecem um sociograma. São palpáveis, concretos. Entendeu? Está certo, Adélio? Está ok, Arlindar? Pois é. Então, essa reação, Cris, a certas pessoas, eu acho que é um ponto de conscienciometria muito interessante. É muito interessante. Como é que você reage perante um determinado grupo? Poderia aprofundar a visão da conscienciologia acerca da evolução dos primeiros hominídeos e, mais especificamente, do Homo sapiens? O que você acha de você falar? Com você? Dentro da minha parabiologia, né? Eu acho que a teoria do Homo sapiens sereníssimos, ela se encaixa e explica muita coisa nesse sentido. Que teoria é essa? A teoria de que esse planeta recebeu no passado algumas consciências, ou consciências no caso, quando ressomaram, extremamente evoluídas, e elas então assumiram um corpo humano
nosso naquela época, e a partir da evolução que elas tinham, elas conseguiram fazer mutação no próprio corpo para que os outros conseguissem depois herdar aquela diferenciação genética. Eu acho essa teoria, essa hipótese, né, que é a hipótese do Homo sapiens, extremamente interessante nesse sentido, para explicar a evolução, né? Chega alguém com um cérebro melhor, melhora o nosso cérebro e a gente herda aquilo. Agora, sabe que tem aquela conversa do camarada para mim. Mas fala, todo mundo evolui? Evolui. Todo mundo vai continuar evoluindo? Vai. Vai chegar um dia que todo mundo evoluiu. Não vai ficar muito sem graça isso? Não, se todo mundo evoluiu, não vai ter nada sem graça. Exatamente, vai ficar muito melhor, né? Isso aí eu tive que explicar desse jeito que é o jeito. Não me interessa isso é sistema teológico, não interessa o que vai acontecer. Já pensou, a gente começar a raciocinar como é que vai ser o mundo quando tudo estiver perfeito? Nós já não estamos mais não aqui. Dá, né? Não, filósofo, ele, de qualquer maneira, ele apresentou uma certa hipótese, teoria, etc. Agora, gente, não odeio, não desejo mal, nem desprezo ninguém. Estou sempre disposta a ajudar quem a mim pede ajuda, se estiver ao meu alcance. E tento sempre extrair o máximo de benefício para mim e para o outro das interações em que me envolvo. Isso é uma senhora. Mas confesso que não tenho muita vontade de interagir socialmente. São poucas as pessoas que eu me identifico ao ponto de criar laços de amizade. Não gosto também de festa de formatura, casamentos ou outros ritos de passagem socialmente estabelecidos. Os assuntos e interações superficiais desses lugares não me cativam. As interações em que sinto maior produtividade são aquelas em ambientes calmos, em grupos menores, onde, para mim, as trocas parecem mais reais e salutares. Acho que, às vezes, pareço velha e séria demais para os meus 28 anos de idade. Preciso mudar? É preciso ter muitos amigos para poder evoluir? Ainda que a maioria das pessoas não divida visões e objetivos comigo, é necessário um esforço para estar em contato com essas pessoas? Olha, o melhor é ter mais contato, sim, e ampliar o círculo de relações sociais. Agora, tudo a gente tem que ver, né? Para não passar da conta, examinar. Algumas coisas aqui que você está falando, você está muito correta. Porque você está querendo qualificar, né, as relações. Mas agora é preciso ter mais relação. A pessoa não pode ser autista. Isso é processo totalmente patológico. Você sabe, professor Waldo, que tem aquele conceito na Conscienciologia que é de ir no contrafluxo da sociedade. Agora, estar no contrafluxo da sociedade não é ser marginal à sociedade. A gente não pode confundir o contrafluxo com a marginalidade. Ou seja, não querer interagir. São coisas completamente distintas. A gente tem que fazer o social. Eventos, aniversários, jantares, certas coisas, família. Tem que ver. Eu sou octogenário e faço meus sociais. Estou sempre aí, filho. Amanhã mesmo eu tenho um bico, um compromisso. Muito seríssimo. É o da Laura. Todas as vezes que aplico o arco voltaico, sinto nas minhas costas, acima da cintura até a altura dos ombros, na linha da coluna, um grande enrijecimento. O enrijecimento acontece também no abdômen, mas sinto que há alguma ligação com a coluna, se concentrando apenas nessa parte superior das costas. E é o local mais onde eu sinto o incômodo. Por que isso acontece? Pode comentar o fato? Olha, a primeira coisa, preciso de você registrar isso aí com calma. Se isso continuar durante muito tempo, é preciso examinar a sua coluna. Fazer um exame nisso para ver se tem alguma coisa. O mais, vai anotando e ver o que acontece. Quando a nossa vida desanda por motivos de trabalho feito em terreiros, a culpa também pode ser acreditada a nós, ou é impossível para quem não é desperto conseguir se blindar contra esse tipo de coisa? Não. A culpa é da pessoa, porque não liga para a energia e deixa o negócio ocorrer, aí tem um assédio, porque isso é assédio igual aos outros. Né? Se a pessoa ela combate o autoassédio, ela não vai ter heteroassédio desse jeito. Ela supera, ela ultrapassa isso aí. Professor Waldo, sim. Só existe a ficha pessoal? E daí? O que você quer? Porque só que tem que eu não tenho ela aqui comigo. Saldo, por exemplo, aqui eu estou olhando, o saldo da ficha evolutiva pessoal em grupo você coloca.
Existe uma ficha grupal dos mais ciproexistas? Não, se você junta uma série de fichas pessoais, você tem uma ficha grupal. Qualquer um pode ter isso. Depende se você tem a ficha na mão. Se quiser, a gente faz algumas aqui para você. Agora, eu vou pôr o Adélio, o Arlindo, entendeu? Vou pôr tudo aí. Eu pensei... O Jarbas, quer dizer, o trio parada dura. Mas agora seria bom acrescentar o Adejarmas. Você está entendendo? Ele não pode deixar com essa barba toda aí. Ele impõe a presença dele, muito séria. O Loft. Agora, tem mais gente. E o Cláudio, o nosso jornalista? Aquele que é calado ali, que só fala para fazer pergunta muito séria. Também eu acho que devia entrar nisso. Não, porque eu pensava nos mais ciproexistas. No momento que não é algo comum, né? Uma novidade para o planeta. Se isso acontece, se pode ter possibilidade de ter uma ficha grupal dos mais ciproexistas. Agora, evoluciólogo sabe essas coisas todas. Eles devem ter isso tudo lá. Será que pergunta? Deve ter mais ficha do que a nossa holoteca. Faz parte. Pode falar aí. Mabel, na interaciologia, o segundo item, a interação evolutiva, isolamento, autorreflexivo, convivialidade sadia. Fala um pouquinho mais aí. Esse é o jogo, né, vamos dizer, da introversão e da extroversão. Muito bom, você achou? Quer saber jogar com isso, né? Então, você não pode ficar nem só na extroversão total, porque a intraconsciencialidade ela é deixada de lado, mas tampouco a pessoa pode ser só o coruja, né, que fica quieto e não interage. Então, saber jogar entre o isolamento autorreflexivo e a convivialidade sadia, ela calibra as suas relações sociais, intraconscienciais e intersociais. Né? Então, tem que fazer esse jogo, né, do intra com intra. É por isso que em algum lugar, e eu não sei qual, eu coloquei aquele intraconsciencialidade, interconsciencialidade, no trinômio? Não tem que ser polinômio. Está no sinergismo. Foi no polinômio, né? Não foi no polinômio. Sinergismo, Mabel. Sinergismo. Em algum lugar tá, pera lá. Sinergismo. Aqui, ó. Então, isso. O sinergismo intraconscienciologia, interconscienciologia, extraconscienciologia e paraconscienciologia. Agora, interessante desse sinergismo é que só um é intra. Todos os demais têm grupo. Olha como o negócio de grupo é sério. Entende? É o indivíduo depois com o grupo. É inter, extra e para. Senhora Mabel, até aproveitando aí, qual a diferença que você vê entre grupo e equipe? Porque eu vejo que você não fala muito de equipe, fala mais de grupo. Equipe, dentro, né, da administração, são pessoas entrosadas por uma determinada tarefa, né? Então, aí os administradores que me ajudem, mas eu entendo que seja esse entrosamento de papéis, né, dentro de uma determinada tarefa. O grupo não necessariamente, quando a gente fala grupo, pode ser uma coisa assim, menos profissionalizada, mas a convivência existe. E os papéis, eles existem, mas eles não são assim, totalmente explícitos, né? Na equipe não, ó, você joga na direita, você vai ser o rebatedor, né? Não pensando em vôlei. Você vai agora fazer levantamento. Então tem papéis bastante definidos. E grupo não, grupo mais assim, informal. A gente tem um exemplo, por exemplo, de um passageiro de avião. Se acontece um acidente, eles viram uma equipe, né? Ou até então era um grupo. Exato. Na hora da necessidade, ó, você é o médico, você que, né, vai segurar o terrorista, você não sei o quê. Então existe, aí já colocaram papéis, né? Quem é melhor, quem tem aquele determinado trafor, vai assumir um determinado papel perante o grupo. E tem o exemplo do próprio livro do professor Reurbanizados, que são vários agrupamentos, né? Que são todos associados por trafares, e aí não são equipe também, né? Acho que é importante distinguir isso, né? Inclusive aqui, Cláudio, na taxologia, na página 26, tem isso mais ou menos o que você falou, né? É a sociologia, a sociofilia interpresidiária e a sociofilia libertária. A interpresidiária está dentro do que você disse, que é a empatia trafarista. Olha, gente, isso é o que mais tem na sociedade, né?
São esses grupos que se unem pelo trafar. Os torcedores, o pessoal do Rock in Rio. Os dogmáticos, os fanáticos, mas qualquer, isso é muito comum, né? E tem a sociofilia libertária, que ela é mais rara, que é quando as pessoas se unem pelo trafor, buscando um resultado evolutivo, né? O ideal é, logicamente, que a gente entre nessa segunda e a gente, né, faça aí uma omissão superavitária com a primeira, que a gente evite a primeira. Muito bom. Agora, aqui na patologia, na linha 13, você fala o tempo despendido para fazer o social, né? E o professor Valdo até frisou aí que ele vai fazer um social amanhã, que é importante, né? E a gente, por exemplo, como é que a gente vai saber se o nosso temperamento, no meu caso, eu descobri que o meu temperamento, eu preciso fazer mais o social? Você faz mais, você falou? Eu preciso fazer mais o social, porque por causa do meu temperamento. Como é que a gente vai saber se o seu temperamento é mais adequado para o social ou não, ou o seu temperamento deve ser mais fechado? Eu acho que ele é necessário sempre, independente do seu temperamento. O fazer social evolutivo, se você é introvertido não é o seu caso, tá, Cláudio? Mas se a pessoa I'm sorry, então você agora vai tentar ser extrovertida. Porque ela faz parte da vida humana, né? A gente vive em grupo, então isso já claro, vai dar mais trabalho para o introvertido, mas ele vai ter que fazer igualmente, mesmo que o temperamento dele não seja adaptado a essa realidade. Da mesma maneira, o extrovertido vai ter que saber, vamos dizer, ser introvertido quando necessário. Vai dar trabalho, mas ele vai ter que saber fazer isso, ainda que seja contra o temperamento dele. Não sei se ajudou. Foi. Depende da profissão, não só do temperamento, né? Ah, sim. Agora, certas profissões exigem bastante atividade social. E na maioria das vezes, a gente já escolhe uma profissão, na maioria, né? O ideal seria, melhor dizendo, que seria que a gente escolhesse uma profissão que estivesse mais adequada ao nosso temperamento. Por exemplo, tem aquele caso que eu sempre fico pensando, que o professor Valdo fala do rapaz que trabalhava num barco no carvão. Ele ficava, não era no carvão, que ele ficava colocando carvão ali no barco. E ele ficava meses sozinho, fechado. Não, e ele cuidava das máquinas. Ele cuidava das máquinas. Seu Manelzinho, o Manel, ele chamava Manel, era português. Uma das pessoas mais prestativas e assistenciais que eu conheci na minha vida. Agora, ele trabalhou 45 anos, sabe, isolado em barco. Então, quando ele vinha à terra, ele visitava a gente. Agora, ele visitava a gente tudo arrumado, de paletó, gravata, tudo arrumadinho, sabe, impecável. Porque ele vivia sujo na máquina, entende? Dia e noite. E era isolado. Agora, ele falava muito pouco. Só falava o essencial, perguntava o essencial, respondia o essencial e servindo os outros. Olhava tudo que as pessoas precisavam, o tempo todo, sabe? Agora, fora de série, ninguém ignorava o nosso amigo. Vinha uma vez, fixava uma personalidade totalmente diferente. Era o caso de perguntar, será que esse homem era? Entende como é que é? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe, Mas aí, pegando esse exemplo, olha o temperamento desse senhor. Porque tem gente que provavelmente, se entrasse nessa profissão, ia ficar louco. Porque não consegue interagir, não tem possibilidade de interação. Se a pessoa não tiver um temperamento mais equilibrado, mais, vamos dizer, introvertido, mais assentado, pode ser que ela não aguente uma profissão dessa. E o inverso também é verdadeiro. Mabel, a patologia, nona linha. Aonde? Nona linha. Mas da patologia? Patologia. Ah, tá. A exclusão dos mecanismos de fuga individuais e grupais. Você pode explicar? Pode. A gente conversou um pouquinho no começo, que é quando a pessoa usa a sociosidade para fugir das prioridades dela, em termos de autoenfrentamento. E essa fuga para o social, às vezes é a justificativa que ela tem para não colocar a mão na massa ou no nó górdio. Então, ela tem uma desculpa socialmente aceitável para não se autoenfrentar. E isso pode ser individual, mas isso também pode ser grupal. Você pode ter um grupo que usa o próprio grupo para fazer esse tipo de fuga eventual que cada um vai ter por si mesmo, né?
Então era essa a ideia de passar aqui o quanto que a sociosidade, ela pode ser positiva ou não. Nesse caso ela é negativa, ela é usada como instrumento de fuga. Ok. E na trinomiologia, a quarta linha, você coloca aí o trinômio papel social, status social, estereótipo social. Essa eu quero entender melhor aqui. Esse é um trinômio básico da nossa sociedade, né? Todos nós temos um papel social, aliás, mais de um, né? Papel de mãe, papel de filha. Uma hora você é mãe, no seu caso, né? Outra hora você é filha. Então, outra hora é advogada, eu sou professora, enfim. São os papéis sociais que a gente assume dentro do nosso convívio, né? Isso é inevitável. Status social também interage nessa situação. Nem sempre do ponto de vista positivo, né? Então, o papel social, normalmente, ele está vinculado a algum tipo de status ou não. Eventualmente, isso pode acontecer. Agora, o pior aí nessa história é o estereótipo social, que são os estereótipos que a sociedade cria e que são aceitos de uma maneira, vamos dizer assim, sem refutação, sem muita crítica. Vou dar um estereótipo bem bobo, mas que é interessante. O estereótipo do corpo humano. Então você pega aqui na nossa sociedade, aquela pessoa loira, de olho azul, geralmente é tida como uma pessoa angelical. Né? Essa pessoa, se ela entra num determinado ambiente, ela não assusta. Muito pelo contrário, olha, está chegando um anjinho. E se você for olhar o matador ali da Noruega, ele tinha exatamente essa cara. Era aquela cara de gente boa, vamos dizer assim, né? Por causa do estereótipo social que muitas vezes a própria mídia cria. A cultura cria, o cinema cria, as novelas criam, os livros criam. Então, esses estereótipos, eles têm que tomar cuidado, porque às vezes eles não deixam você ver a consciência que está por trás. Então, é sempre uma fachada, né? Gente, eu queria aproveitar para dar uma dica para vocês. Na livraria Epígrafe tem esse livro, Como Estudar Filosofia, Guia Prático para o Estudante. É a coisa mais prática que eu já vi até agora em matéria de pesquisa de certas coisas. Agora eu quero só dar uma nota que tem aqui e depois falar sobre o capítulo que tem aqui. Diz o seguinte: para analisar certos textos minuciosamente, o que há de mais útil a fazer é usar um dicionário baseado em princípios históricos. Em inglês, o melhor deles, de longe, é o Oxford English Dictionary, em 20 volumes, segunda edição. Agora, logo depois faz assim: mesmo esse dicionário, em 20 volumes, apesar de seus 20 volumes, às vezes não traz algum sentido das palavras, conforme alguns escritores a usavam. Esse é um dos maiores do mundo. E não adianta nada, porque tem um monte de coisa aqui que nós falamos de dicionário, está entendendo? Agora aqui, ó, tem um capítulo terceiro, que chama Tomando Nota, que é o máximo. São as coisas que eu vivo falando aqui, mas ele entra em detalhes para o estudante de filosofia. O livro é muito acessível, todo mundo entende. Foi escrito assim para menino, para 12 anos, talvez, entender. Mas olha, por que é importante anotar? Aquilo que eu vivo falando aqui. Você faz anotações enquanto está em aula, ou lê um livro, ou você só começa a escrever intensamente quando faz revisões para provas? Isso aí, ó, para o aluno. Você já parou para refletir sobre o porquê de fazer ou não anotações? Identificar o que você visa obter por meio das anotações é algo que vai ajudá-lo a estudar de maneira mais eficaz. Agora, aqui lá pelas tantas assim, pode parecer aqui, registrar o que você ouviu ou leu permitirá que o material esteja sempre disponível em um momento futuro. Isso pode parecer bastante óbvio, mas, com muita frequência e erroneamente, o aluno senta-se, ouve o professor e pensa: só ouvir o que ele está dizendo já é suficiente. Não é necessário escrever também. Trata-se de um erro, pois quando o aluno vai estudar para os exames, percebe que não se lembra mais dos principais pontos abordados em aula. E se aplica da mesma forma às leituras filosóficas, que o livro é sobre isso, né? Como discutimos amplamente em capítulo anterior, ler filosofia pode tomar tempo e ser um desafio.
Por isso é importante também usar as anotações de leitura, fazendo melhor uso do tempo e do esforço investido nos estudos. Mas ele aqui fala assim, além do porquê é importante anotar, o que é que ele deve escrever, método, como devo tomar notas, use suas próprias palavras, deixe bastante espaço na página, e por aí vai. Exemplo de anotações eficazes, tomar notas em aulas, tomando notas ao ler, e por aí vai. Tem um capítulo inteiro sobre isso. Fazendo o melhor uso de suas notas, comparando suas notas, revisando suas notas e guardando as suas notas, que é o arquivo, a arquivologia. De modo que, quem quiser estudar negócio mais detalhes, esse livro é muito fácil. Como estudar filosofia, guia prático para estudante. São 5 autores que falam aqui. É da Arte Média, sabe? Vale a pena esse livro, viu? Agora a gente olha aqui mais um. Professor Amadeu, para você. Binomiologia, página 24, terceira linha. O binômio patológico, afabilidades vãs, seduções sociais. E o binômio força presencial, sociabilidade. Esse primeiro binômio, que é o patológico, né, ele está baseado nessa... O que é uma afabilidade vã, né? Lá no fundo é uma manipulação pelo psicossoma, pelas emoções. Então é uma coisa afável, frívola, mas que justamente pode induzir uma sedução social. Então isso existe muito em grupos, né, em sociedade. Então esse seria um lado patológico disso, dessa manipulação pela emoção, no caso, tá? Pela uma cortesia exagerada, oca, frívola, enfim. E o outro binômio é força presencial, sociabilidade. Claro que a pessoa que tem mais força presencial, isso reflete, ou deveria refletir, na capacidade de interação que ela tem no grupo, porque a força presencial já é um elemento de destaque dentro de um grupo, né? Porque a pessoa chega e ela por si mesma se impõe. Se ela consegue combinar isso com o nível de empatia e de interação, sai de baixo, porque ela vai conseguir fazer muito mais assistência. Interaciologia, página 24, primeira linha. A interação, necessidades pessoais, necessidades grupais. E a interação evolutiva, isolamento autorreflexivo, convivialidade sadia. Então, vou falar o primeiro aqui. O ideal é que a gente, dentro de uma maxi proexis, a gente consiga fazer a interação positiva, né? Das necessidades pessoais e as necessidades grupais. Esse sinergismo vai ser bom para todo mundo, tá? Agora, o que acontece normalmente na sociedade, nos grupos mais doentes, é que as carências pessoais se somam às carências grupais. Aí já não é só uma necessidade evolutiva, mas é um trafar. Então aí já vai para o lado negativo, também sinérgico. Piorou tudo de novo, porque é carência de um com carência de grupo que faz uma sinergia e uma interação. O outro que perguntaram aqui é o que a gente já comentou, né? Do isolamento autorreflexivo e da convivialidade. É saber viver com o intra e com o inter. O intra e o inter. Na página 25, explane a trinomiologia, terceira linha. O trinômio, empatia, carisma, força presencial. Esse é um trinômio positivo, no caso, se for usado de uma maneira positiva, é lógico. Positivo no ponto de vista da interação, né? De você ser empático, de você compreender o outro e outra coisa, de saber fazer rapport. Isso é muito importante, sabe? Saber fazer rapport com as pessoas. Há pessoas que fazem isso naturalmente. Elas têm essa facilidade de rapport e outras vão ter que se esforçar um pouco para fazer rapport ou ser empáticos. Porque elas não têm essa sensibilidade aguçada no trato com o outro. Mas isso é necessário. Agora, se a pessoa tem empatia, carisma e força presencial, vai de encontro com o que a gente falou. Ela tem as portas abertas dentro de um grupo. Na mesma página, trinomiologia, quarta linha. O trinômio, papel social, status social, estereótipo social. Poderia fazer alguma correlação com a famosa consciência que faz a média social no dito popular? Isso pode, se você olhar para o lado negativo, com certeza você tem aí uma possibilidade de fazer média, né? Agora, isso aqui, o estereótipo normalmente ele é mais negativo, mas outros nem sempre, por exemplo, papel social nem sempre é negativo.
Todo mundo tem papel social dentro de um grupo, né? Você pode ir tanto para um lado quanto para outro. De que modo faria para vencer o auto-engano? Pois às vezes eu penso de forma anticosmoética e na mesma hora me autocorrijo, fazendo afirmativos a mim mesmo e mostrando que o que eu pensei não é correto. A minha dúvida é que, como vou conseguir mudar essa forma de pensar anticosmoética? Seria na base da insistência? E de acordo com o tempo isso irá passar? Sinto que melhorei um pouco na minha forma de pensar, mas fico muito angustiado ao pensar dessa maneira. Primeira coisa, é bom você ver se tem alguém que está soprando as ideias para você. Isso aí está indicando, se você está tendo dificuldade de pôr a linearidade da sua pensanização no caminho correto, você que está tão autoconsciente é porque tem boi na linha. Olha bem, use o estado vibracional quando você vê isso e vê o que acontece. O senhor tem alguma dica para que eu possa resgatar com homeostase essas consciências, já que não tem outra saída? Essa é aquela mãe que tem um maridinho e que voltou para ele, que está cuidando dele. Olha, eu acho que você tem todo o gabarito de sustentar isso. Eu te conheço, vejo que você já ajudou milhares de pessoas, você está super gabaritada. Vai por aí que atualmente você acertou toda a sua vida. Fica firme, devagar e sempre, constante, persistente e vai em frente. Professora Mabel, efeitologia, página 24. Os efeitos proexológicos do temperamento extrovertido. Podemos interpretar que a pessoa que é muito introvertida não consegue executar sua programação existencial? Essa introversão não seria consequência de algum efeito de vida passada? O introvertido está em uma baixa escala evolutiva? Não, a única coisa que eu concordo aí é que a introversão pode ser um problema do passado. Isso aí não, tudo bem. O patológico. É lógico, mas o aí... introvertido um pouquinho aumentado tem até nome hoje. Como é que chama a pessoa? Autismo. Autismo. Mas daí a dizer que o introvertido não vai executar ProEx já é um perigo. Porque às vezes a pessoa está introvertida temporariamente dentro de um contexto. Claro, não é bem assim, a gente não sabe, não dá para ter. Agora, vamos conviver com ela 6 meses que a gente fica sabendo com calma. A ver como é que é. Outra coisa, se a pessoa não usa, é porque tem alguma coisa, né? Às vezes ela tem também uma introversão de falar, mas ela não tem introversão para escrever, nem trabalhar energia. Aí acabou. Aprender a lidar com a incompreensão alheia seria sociofilia evolutiva? Aprender a lidar? Com a incompreensão alheia. Eu acho. Eu acho que além de tudo é mega fraternismo. Tem toda a razão. Como podemos facilitar o trabalho em equipe se uma pessoa é muito mais motivada do que as outras? Existe alguma tendência dos que são mais lentos de remar contra o esforço do grupo? Como é isso? Eu acho que é dando exemplo. O exemplo, nesse caso, porque você não muda a pessoa, mas se você está sempre bem, motivada, trabalhando e traz resultados, aquele que, vamos dizer, está mais acomodado, ele vai olhar. Ele vai olhar que você rendeu mais do que ele. Pode ser que isso desperte alguma coisa. Moro em uma cidade há 5 anos e fiz contato com 2 grupos distintos que, em certo nível, manifestam rivalidades. Após sofrer rejeição por parte de um dos grupos, o outro resolveu me apoiar e ajudar. Nesse segundo grupo estão os poderosos do local que tentam me integrar ao grupo, seja através de proposta de relacionamento afetivo, seja através de ajuda profissional e contatos profissionais. Não quero aprofundar esses contatos e, como consequência, me retraí e alienei socialmente. Não sei como agir. Como sair do local sem deixar rastro negativo? Deixe permanecer e aceitar esses contatos sociais? O que você acha? Eu acho que não. Se você acha que não é positivo, para que você vai entrar e se acompliciar? Parece que está sendo comprado, né? Agora, o mundo não é assim pequeno, né? Não existe só 2 grupos na cidade. Existem outras pessoas, vai buscar outras companhias que estão fora. A cidade dela deve ser bem pequena. A não ser que seja muito pequena. É uma senhora, mas deve ser pequena a cidade. Agora, o acompliciamento é que a gente tem que tomar cuidado. E também outra coisa muito séria em grupo é não fazer panelinha, né? O grupo A que briga com o grupo B, porque você tem coisa de cidade pequena. E a família Borges contra a família Silva. Na minha terra, esse lado da rua era da UDN. Esse outro lado, de frente, era do PSD. Sai dessa. Isso era na principal avenida, lá na minha infância.
Não era fácil. Ele tem que conviver com isso e não entrar tanto em defesa de partido, né? Pois é. Às vezes um rio separa a cidade inteira, um rio só. Dentro da própria cidade. Lá tinha isso. Não, é depois lá. Ele chamava até o Alto do Lobo, que era longe. Sabe como é que é? Pode falar, Cláudio. Professora Mabel, voltando lá para a fatologia, no final da linha 9, com a linha 10, o professor Luimara já falou disso, eu queria voltar a esse assunto, quando ele fala lá da exclusão dos mecanismos de fuga individuais e grupais. Você, com a sua longa experiência como professor, inclusive de pós-graduação, como é que você, eu também preocupado com a condição de pai que eu sou, como é que você faz para aquele aluno, aquele indivíduo, aquele jovem que está se escondendo atrás do grupo, você trazer ele mais, ou despertar sem fazer uma intrusão? Olha, antes de ontem eu fiz isso, sem querer aconteceu. Porque eu dei trabalho em grupo, e aí era um grupo de 4. E uma líder se sobressaiu, e aquela outra que era mais introvertida, que tem uma cabeça ótima, né? Ela se escondeu atrás daquele liderança para poder, enfim, por introversão e por aí vai. Eu acho que uma saída é você dar trabalho individual. Aí eu falei, olha, próximo trabalho nosso é individual e todos apresentam. Pronto. Aí você não permite, claro, você tem que ter uma sala mais ou menos menor, porque se tiver uma sala de 80 pessoas vai ser complicado. Mas se você tem uma sala menor, você traz a pessoa para apresentar por ela mesma, né, o trabalho que ela fez e que ela desenvolveu. Que é a maneira de dar chance dela sobressair e dela ver o potencial que ela tem. É uma maneira. Então, não é o seu caso, mas você teria alguma dica na condição de pai? Para a pessoa, para o jovem, um filho que você tem que se esconde no grupo? Eu acho que você tem que chamar pelo Trafor. Você tem que incentivar pelo Trafor. Você tem que salientar o Trafor. Esses dias a professora Daiane estava aqui falando de Trafor. As pessoas nem sempre estão lúcidas para os potenciais que elas têm. E criança, jovem, normalmente não está, porque nem teve tempo para isso. Mas eu acho que cabe ao pai olhar, incentivar e realçar na criança, falando mesmo. Você já percebeu a sua habilidade para isso? Você já percebeu que outros não têm essa habilidade e você tem? De maneira que a autoestima dela aumente e que ela crie mais autoconfiança para se expor. Eu acho que é uma saída. Excelente, obrigado, hein? Pode falar. Mabel, pois não. Hoje em dia o pessoal com esse negócio de redes sociais levou o estereótipo social a um nível de virtualização enorme, né? Antigamente as pessoas eram virtuais só no computador, mas agora elas estão ficando virtuais também na vida. O que você comenta disso dentro desse aspecto aí? Hoje. Isso é um problema. Você sabe que tem várias coisas que influenciam nisso. Pensa, a pessoa que tem dificuldade de interagir, ela vai para a rede social. Aí, para piorar, ela pode fazer EAD. Ela pode fazer ensino à distância. E aí ela foge da escola. Então, a escola, que é um ambiente de socialização, deixa de ser também porque você pode trabalhar no computador em casa. Então, eu acho que aí, de novo, entre os pais. Né? Os pais de fazendo essa mediação para a criança não ficar tão dependente assim da tecnologia. E realmente a tecnologia hoje, ela faz com que muita gente tenha dificuldade de interação social e saiba fazer essa interação virtual, mas não se expõe, né? Então você cria um perfil fake, né? Uma coisa assim, e você vive um outro papel que não é a sua realidade. E vive avatar, né? Um avatar. Talvez até uma sugestão para colocar aqui, o avatar legal isso, na estrangeirismologia. Eu acho que isso aí o pai, de novo, tem que estar de olho desde cedo. Por exemplo, o irmão do Flávio, né, ele tem dois filhos adolescentes. Agora já não são tão adolescentes mais, né? Eles eram adolescentes. Mas na fase da adolescência tinha uma regra na casa deles. Computador só na sala, aos olhos de todo mundo. Computador no quarto não podia. Então, até porque existe muita pedofilia na rede e tal. Então, os pais estão de olho ali, entende? Do que a criança está fazendo para poder criar limites, né? Claro. Impor limites. Eu sei que isso é difícil, porque hoje em dia toda criança tem telefone, tem isso, tem aquilo, né? Mas, enfim, é uma maneira de você tentar, pelo menos, minimizar a situação. Entendi.
Como é que é? Quem é o próximo? O professor tem um item aqui que, se ninguém perguntar, eu acho que vale a pena a gente falar, que é na sinergismologia, a terceira linha, que é o sinergismo da vizinhança cognopolita. Para a gente pensar e refletir para dar mais valor a isso, né? Porque a gente tem aqui um holopensene extremamente positivo, que é o lado bom desse sinergismo, e existem dois fatores que eu penso nisso, que é a cronêmica e a prosêmica, dessa vizinhança. É prosêmica em função de estar perto, e cronêmica porque é tudo muito rápido para você fazer essa interação e ajudar, né? Tem os 500. Os 500. E tem os 500, exatamente. Conselho dos 500. Então, esse sinergismo da vizinhança é uma coisa interessante para a gente pensar, porque nós estamos vivendo uma realidade nova dentro dessa dimensão, né? Criando um holopensene novo, muito próximo um do outro. A minha vizinhança é um pouquinho mais sofisticada. Tem borboleta, lagartixa, aranha, de tudo quanto é tipo. Esses dias as minhas borboletas voltaram. As borboletas azuis são lindas. Tem hora que eu olho assim, tem meia dúzia voando lá na porta de casa. Impressionante. Eu não sei o que é que tem. Tem um ninho dessas borboletas. Isso já faz mais de 10 anos que elas aparecem. Agora, aí não tem tanta água. Geralmente, onde tem água, que tem muita delas. Eu não entendo. Mas são enormes. De vez em quando, sabe aquele monte na sua frente? Você tem que deixar passar. Sabe? E elas não avisam igual lá o samba, lá no, né? Abrir passagem, aquele negócio, não. Abre elas não avisam nada, elas avançam. Passa por você. Agora, são lindas. Vocês já viram essas borboletas aí? De vez em quando tem uns que chegam até perto do restaurante e tal. Tudo na porta de casa, onde tem mais. Faz 10 anos isso. Agora anteontem eu vi, tinha 6 ao mesmo tempo. Enormes. É quase o tamanho de uma mão da gente. Sabe? Lindas. Então, estuda a vizinhança. Tá certo? Agora, para ela, quantos são, hein? Esse muito, o que significa? 500. Tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 54 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 22 perguntas online, 39 votos presenciais e 9 votos online. Os recados de hoje são do Hernandes sobre o Congresso Internacional de Verponologia, a Patrícia sobre o Fórum de Responsabilidade Planetária, a Valdirene sobre o Acoplamentário, a Alzira sobre o curso com Sincobaia e a Neida com a Jornada da Educação. E antes com vocês, a Eliana com o programa Amigos. Boa tarde. Os amigos da enciclopédia que estão com a sua conta ativa, com a sua assinatura em dia, podem e devem acessar o site da Enciclopédia da Conscienciologia, www.enciclopediadaconscienciologia.org. Lá vocês podem acessar o Holoserve, baixar a última versão da Enciclopédia da Conscienciologia com seu login e senha. Se algum amigo que me ouve não está conseguindo acessar, ou venceu, ou não está tendo mais acesso, por gentileza, entre em contato conosco no próprio site, na área de suporte, ou fale conosco, que enviaremos em seguida um novo login e uma nova senha. E aos amigos que ainda não fazem parte do programa, podem se tornar, então, assinantes ativos, através do telefone 45 35 25 26 52. Obrigada. Olá pessoal, estou aqui para divulgar o 2º Congresso Internacional de Verponologia, que será realizado nesse mês, dia 14 a 16. Eu vou estar participando, apresentando a Síndrome de Godot, ou a Síndrome da Esperança Crítica, também, como outros sinônimos, Síndrome Autodestrutiva pelo Isolamento Social. Isso vem até ao encontro do tema de hoje aqui abordado, da sociofilia evolutiva. Então, nós vamos estar apresentando aqui a paraterapêutica aplicado a algumas consciências que sofreram consequências multidimensionais
da vida em claustro. Então, a abordagem é sobre a parafisiopatologia e a paraterapêutica dessas pessoas, dessas consciex, que viveram em reclusão em claustro. Obrigado. Boa tarde. Se você está construindo em Foz ou está planejando uma construção de uma casa, sabia que a sua opção pode ajudar ou prejudicar a criação de uma sociedade mais sustentável? Se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, durante o primeiro Fórum de Responsabilidade Planetária, a família Soares, fundadora do Ecocentro, e uma das principais ecovilas do Brasil, vai explicar com mais detalhes como você pode ampliar essas suas opções de escolha na construção. Gente, esse evento acontece em Foz do Iguaçu, de 28 a 30 de outubro, com discernimento. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC, fone 45 3525 2652. Ok? E vamos ter vários palestrantes de renome internacional abordando vários temas sobre ambiente, né, a melhor utilização dos nossos recursos hídricos, ar, água, fauna. Então, todos estão convidados. Aguardamos vocês lá. Obrigada. Boa tarde a todos. O convite é para o curso acoplamentário que vai acontecer neste mês de outubro, de 21 a 23. E a temática será psicometria. Os EPICONs serão Alcir Alves e Cristina Aracaki. O acoplamentário tem alguns objetivos, dentre eles, desenvolver a autodefesa energética, treinar a clarividência facial lúcida, mapear a sinalética energética pessoal e parapsíquica. E permite ainda promover o desassédio grupal consciente. Para os interessados, as inscrições são na recepção do CAEC ou maiores informações no telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde. Venha compartilhar a sua sociofilia evolutiva participando do curso Consim Cobaia Voluntária do Conscienciograma. Este curso ativa o ajuste da autoimagem, o autorrealismo através do autoenfrentamento. Será ministrado no dia 12 de 10 de 2002, quarta-feira que vem no feriado. Inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los a participar da da quinta jornada de educação conscienciológica, que inicia no período de 7 a 9 de outubro. Portanto, estamos há 2 dias de iniciar esse evento. É um evento promovido pela Rependência e vai ter vários eventos, entre eles conferências, que serão 3 meses de conferências, 4 meses de debate, 12 trabalhos, 21 professores apresentando suas pesquisas, lançamento da revista para pedagogia, lançamento do Colégio Visível de Parapedagogia, lançamento da Universidade Aberta da Conscienciologia. Então, muitos grandes eventos que vocês não podem ficar de fora. Seguindo a jornada, gente, na semana seguinte, nós temos outros pós-eventos. Entre eles, MBE para professores de Conscienciologia, itinerância conscienciológica, curso de pré-aula, curso de plano de aula, entre outros. Na quarta-feira, nós teremos o professor Marcel da Luz falando do tema profilaxia das abordagens dogmáticas. E na quinta-feira teremos o professor Hernandes Leite falando do tema... Isso é o tema agora. Ele vai falar sobre a nossa. Vou estar abordando aqui a cientificidade na pesquisa conscienciológica, mais voltada à questão da pesquisa parapsíquica. O que é que vai ser abordado? Para epistemologia, para hermenêutica, para didatismo. A questão, nós vamos estar apresentando também uma proposta de metodologia baseada na questão do evidenciograma e da fundamentação para a pesquisística. O objetivo maior é o desenvolvimento do epicentrismo tarístico. Então, para maiores informações, contate o telefone 3525-2652. Participem, estão todos convidados. E amanhã continuaremos com a professora Mabel, debatendo o verbete concessão antievolutiva, da especialidade para patologia.
Obrigado pela presença de todos e até amanhã.